Sejam muito bem-vindos ao podcast do Universo Pecuária, que é uma iniciativa, é uma marca do Sindicato Rural do Lavras do Sul e está iniciando essa trajetória de estar mais online, mais presente e trazendo conteúdo de qualidade e principalmente dando voz a diversas iniciativas e parceiros que são do Universo Pecuária, que são da pecuária, né, do nosso setor e que precisam estar cada vez mais ocupando espaço, como a Antônia gosta de falar e está sempre mencionando, né? E o Universo Pecuária, então, agora está com esse podcast para trazer um pouco mais disso. E hoje nós estamos aqui na 36ª abertura da colheita do arroz com os convidados, protagonistas desta Arena Pecuária, que é a nossa segunda edição da Arena Pecuária e terceira vez que o Universo Pecuária está aqui na abertura da colheita do arroz. Então, estamos hoje com a presidente do Instituto de Desenvolve Pecuária, que realiza com o Universo Pecuária a Arena Pecuária. Estamos com o presidente do Sindicato Rural de Lavras do Sul, Francisco Abascal, né, idealizador, né, do Universo Pecuária e que está sempre levando esse nome para diversos lugares, e o gestor de projetos de desenvolvimento do Sebrae, Juliano Bolzoni, conosco aqui e que também faz parte desta edição da Arena Pecuária, que só é possível graças a parceiros que estão conosco, né? Então, primeiramente, bem-vindos, né? São os primeiros capítulos, primeiros episódios de podcast Universo Pecuária e, se Deus quiser, vai ter vida longa, principalmente com parcerias fortes como as que nós temos aqui. Primeiramente, então, Antônia, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar participar conosco. E queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência, né, de Arena Pecuária aqui. Que bacana. Vida longa, então, o podcast. Eu acho muito bacana esse tipo de iniciativa, porque é algo que nos tira da porteira, que é algo que a gente fala muito, né? A importância de a gente se comunicar cada vez mais. Então, é um grande prazer estar aqui, na companhia de amigos, de co-idealizadores de grandes projetos, né, de desenvolvimento da pecuária. E essa experiência da Arena é algo que nos dá muita felicidade, né, Marcela? Tanto que o ano passado foi um sucesso, e não é a gente que diz que foi um sucesso. Todos se reúnem aqui em volta da carne, em volta da pecuária. E esse ano, já assim, no meio da feira, já comemorando o dia de ontem, que foi um dia muito grandioso, com os anúncios que tivemos, com a charla que tivemos, e hoje também um belíssimo momento de falar sobre integração lavoura-pecuária. Então a gente já vem da sensação do termômetro de 2 dias de feira aí, muito bacana, muito feliz. Certeza. Depois vamos falar um pouquinho mais, né, do lançamento que tivemos ontem, daí vai falar que é importantíssimo, né? Isso. É um momento importante para a pecuária, para o Instituto também. Verdade. E vamos, então, as boas-vindas, presidente Francisco, amigo, que eu admiro tanto, que eu sempre falo, e falar um pouquinho como é estar aqui representando aí o Universo Pecuária e o Sindicato Rural do Lavras do Sul. Realmente é um grande prazer, né? E tudo que tenho visto aqui acima da expectativa que eu tinha. Essas parcerias que a gente tanto fala, né? Que está aqui a Antônia, no Bolzoni, são exemplos disso, né? O trabalho maravilhoso do IDPEC, que eu consegui acompanhar mais de perto agora, né? Coisas muito gratificantes. Realmente estou saindo daqui um pouco engrandecido, né? Vendo tudo isso que está acontecendo e motivado para cada vez a gente tocar melhor as coisas que a gente tem compromisso, por exemplo, como o Universo Pecuária. Com certeza, e são esses momentos em conjunto e em parcerias que promovem o desenvolvimento, né? E aí o gestor de projetos de desenvolvimento, que nosso parceiro aqui também para colocar de pé este podcast nesta edição aqui da Arena Pecuária, o que tu enxerga de importante desse papel da Arena Pecuária aqui na abertura da colheita do arroz, tu que és desta região especificamente? Bom, é um prazer estar participando com vocês, pessoas que eu sempre admirei, né? Acho que o trabalho que todos vêm desenvolvendo em prol do desenvolvimento da pecuária, do estado como um todo, né? Independente da região a qual estamos presentes hoje, é notório, né? Quer dizer, o IDPEC, desde que foi criado, o trabalho do desenvolvimento do Universo Pecuária, de quando o embrião nasceu lá, né? Que a gente vem acompanhando, estando próximo, em Lavras e
as microedições, não sei bem se o nome é esse, mas né, quando se fez na Expo Inter, sempre falando muito bem da pecuária, e não podia ser diferente na abertura da colheita, né? Nós entendemos que essa é uma feira que vem com muito potencial, está se caracterizando como a grande feira agrícola da região, e já há alguns anos com sucesso. E o Sebrae entende que a pecuária é uma dos setores a serem apoiados na metade sul do Rio Grande do Sul, não só aqui no sul, mas na fronteira e na campanha também. Então é priorizado esse atendimento. E a questão da integração lavoura-pecuária, desde quando se desenvolveu ali no Cristal, né, que era próximo daqui, o protocolo Corticeira, que a CIA foi uma das parceiras, assim como URGS, Sebrae, IRGA, todo mundo. Desde lá que o Sebrae compreendeu e fomenta muito de que a pecuária tem que estar integrada na lavoura, né? Então, acho que os temas foram muito bem selecionados, né, para esses dois que já passaram e o próximo de amanhã, porque nós enxergamos talvez o setor com maior potencial de crescimento seja a pecuária, seja ela vinculada em áreas agrícolas ou até mesmo em propriedades que trabalham somente com pecuária. Nós enxergamos que o potencial de crescimento é muito grande, né? Quando a gente fala no potencial de crescimento do arroz, a gente sabe que o grau de tecnologia aplicada nas lavouras já é top, né? Quando a gente fala em soja, nós sabemos que nós estamos muito próximo ao potencial produtivo dessas cultivares nesse clima e nessa região. Mas quando a gente fala em pecuária, esse caminho é muito amplo, né? Hoje eu fiquei impressionado aqui quando a gente via os relatos, né, de alguns produtores dizendo: eu passei de 1.000 quilos por hectare ano, né? E se a gente comentar que a nossa média estadual é 70 quilos, olha o potencial que nós temos ainda de crescimento. Então, com certeza, nós precisamos apoiar iniciativas como essa, não só de desenvolvimento dos negócios, mas de valorização dos produtos, né? Que eu acho que foi o grande foco, principalmente com o lançamento do fundo, né, apoiado pelo IDPEC e pelo Cicaderx, e que com certeza vai trazer uma nova etapa para a pecuária gaúcha, vamos dizer assim. Certamente. Vamos falar então um pouquinho do fundo, que é o grande momento, né, que vive agora e que é mais uma forma de apoiar, né, e que estava precisando, tanto se falou isso. E daí, como o Juliano mencionou, ainda ações do Universo Pecuária que aconteceram junto com o IDPEC também lá em 2023, ainda alguns anos na Expo Inter, trazendo já IMAC, trazendo as instituições, né, relacionadas, direcionadas à valorização da carne, tanto do Mato Grosso quanto do Uruguai, para falar sobre isso. Então é uma pauta que vem sendo trabalhada. Sim. Aqui também, inclusive, a primeira edição do Universo Pecuária, aqui na abertura da colheita do arroz, também nós fizemos aquela mesa. Que foi junto, o Madalena é a terceira ano que nós estamos aqui, terceira vez que ele é convidado a estar conosco aqui. E naquele painel nós fizemos e se falou muito, né? Ainda não era o nome fundo, mas sim, nós precisamos ter. E aquilo, naquele momento começaram os estudos, a questão jurídica, depois um dado pontapé. Então eu queria que tu contasse um pouquinho essa história e que culminou neste momento aqui. Ele não surgiu ontem, né? Ele vem sendo, foi algo que veio sendo amadurecido através dos anos, e era algo que precisava que acontecesse, porque todas as pautas convergem ao fundo. A ideia é que a gente promova tanto a carne gaúcha que gere demanda, que essa demanda para acessar os melhores mercados busca a rastreabilidade, busca muita organização, gestão, métrica dentro da porteira. Então todas as pautas estão olhando e vão ser reunidas no Fundo Carne. Então por isso que foi um momento muito feliz ontem, e o que eu digo é que o fundo ele não tem pai, não tem mãe. Nesse momento, quem estava gestando esse fundo, construindo sim o Desenvolve Pecuária e o Cicaderx, mas é um fundo para que todo aquele que vive da pecuária, vive do agronegócio gaúcho, se aproprie, porque vai ser a nossa riqueza. Eu acredito muito que a gente, neste ambiente, consiga fazer a virada da página, porque quantos nós somos, em quantos lugares nós estamos distribuídos, mas de certa maneira nós não estamos conseguindo impactar a cadeia, fazer a mudança. Quantas iniciativas, o Davi fala muito bem, o Davi, aquela mente brilhante dele, fala muito bem, são 30 e tantas iniciativas falando de pecuária, falando de agro gaúcho, mas a roda não gira.
Então eu acredito que a gente tenha que pegar essa turma que está mais assim, o pessoal me fala, né, assim, eu vejo professores, há quantas gerações, né, o Lobato fala muito Há assim. muito tempo, né? E eu tenho humildade de dizer assim, as cabeças pensantes, mas está na hora de a gente pegar esses pensamentos, essas grandes ideias e realmente colocar a mão na massa, ter a coragem de agir de maneira disruptiva, como se diz hoje, inovadora. Então é isso aí, vamos os disruptivos, os inovadores, mudarmos a forma de trabalhar, provocar quem ainda não entendeu que a pecuária precisa ser tão digital quanto a agricultura e colocar esse carro na rua. Com certeza. E é muito o propósito de comunicar, né? Que é uma coisa que tu tinha falado. E isso, Muito. essa união, né, que tu mencionaste, de termos várias iniciativas já, era uma coisa que nós sentimos, inclusive, na construção do Universo Pecuária, né? Nós tínhamos várias iniciativas, às vezes, lutando sozinhas. E nós precisávamos unir essas iniciativas, ou seja, colocar num guarda-chuva maior para que se comuniquem, para que ambientes de networking, de conversa, de troca, para potencializar isso, né? E não cada um nadando separado. Eu acho que a né? comunicação vai acabar gerando demanda e vai nos obrigar a nos organizar certeza. dentro da porteira. Porque a gente enxerga muito a questão da pecuária gaúcha com 2 enfoques. Tudo aquilo que a gente precisa fazer dentro de cada propriedade e tudo aquilo que a gente precisa comunicar para a população urbana. Os próprios gaúchos precisam saber que o nosso produto é diferente do produto que chega de fora. Não é para ver concorrência, porque são momentos diferentes, são oportunidades, públicos diferentes. E as melhores ocasiões. Depois de os gaúchos entenderem isso e valorizarem, se apropriarem como uma riqueza do nosso estado, a gente quer atingir os melhores mercados brasileiros. E colocar um risco, um check ali no sul do Brasil de que aqui se produz carne de melhor qualidade. É uma construção, né? É uma construção. Pode falar mesmo. Não, só falo isso. Eu acho que essa própria união que está acontecendo aqui, né, do IDPEC, Universo Pecuária, né, é um exemplo do que tem que acontecer no Rio Grande do Sul. No país inteiro, né? Mas a gente fala muito no Rio Grande do Sul. E quanto ao fundo, tudo isso que está planejado, né, com pessoas brilhantes, né, se dedicando, né, pessoas que a gente sabe que por muitas vezes não ganham nada, né, estão aqui para construir, né? Nada disso vai acontecer se a gente não tiver esse fundo para reforçar, para dar segurança, né? Para fazer o investimento necessário, né? Na divulgação dessas coisas que a gente sabe que são tão básicas, mas que a gente não consegue fazer, né? Então acho que o momento é agora. Eu vejo a oportunidade de apoiar, né? E fortalecer e aproveitar que tem tanta gente boa, pessoas como, por exemplo, aqui a nossa amiga Antônia, né? Que dedica esse tempo dela há quanto tempo aí, né? E batalhando às vezes sem ter o necessário, né? Então acho que é a hora da gente ajudar. É uma bandeira importante, né? Então e muitas vezes se falou isso, né? Precisamos valorizar, mas daí quem é que paga a conta, né? E o fundo acho que vem muito para isso, né? Bom, quem é que vai assumir essa conta? Claro, Então, tá. e eu acho que é importante. Essa conta vai ser assumida pelo fundo de comunicar. Isso. E que todos que quiserem Claro, ser parte, vão ser parte, né? Isso. Então é uma força de todos, né? E é importante a gente frisar, Marcela, 2 palavras, assim. Voluntário. É um fundo privado voluntário. Então não é mais uma taxa. Porque alguns já disseram, tá, mas é mais uma taxa para o pecuarista? Não é mais uma taxa. É voluntário. Tanto que o valor que o pecuarista, dentro do seu elo, vai doar, ele pode doar quanto ele quiser, desde 50 centavos até R$10 por cabeça, como já aconteceu. Essa primeira campanha que foi lançada e apresentada ontem, ela já é fruto da arrecadação. A indústria frigorífica se comprometeu a doar de 50 centavos por cabeça batida da totalidade dos abates. Não vai ser só o espelho do que o pecuarista doar. Claro. E muitas raças, associações de raças, o próprio Sindiler, a Agas já está combinada de conversar conosco, já manifestou apoio. Então as pessoas estão se sensibilizando e entendendo que a união da cadeia vai fazer a diferença. E aquilo que o senhor falou, eu acho que chega uma hora que o universo conspira e as coisas acontecem. Certo. Eu acho que é isso agora. E estamos chegando no momento, né? E a gente viu isso. E são ideias disruptivas, como a gente falou, né? São coisas às vezes, mas não vai dar. E a gente sabe que
sempre tem, mas não vai dar certo. Eu não isso não vai aceito dar muito, certo, não. isso Eu não sou vai do dar certo. tentar até acontecer. Exato. E a gente viveu muito isso, né? Até no Universo Pecuária, no início do Universo Pecuária, mas nesses anos vem demonstrando que o fato de estar de forma conjunta com parceiros vai dando resultado. Não tem como dar errado quando nós estamos trabalhando de forma conjunta, né? Isso aí. Não existe dúvida nenhuma. E o aprendizado que a gente vai tendo com o passar dos anos, né, vai nos dizendo que o caminho é esse. É por aí mesmo. Exatamente. E aqui, né, como o Sebrae é nosso parceiro do Universo Pecuária, nosso parceiro aqui na Arena, e também acredita muito, né? Tá sempre apoiando essas iniciativas, é parceiro também do DPEC e vem enxergando, né, nesses formatos de conexão, que é uma forma de fortalecer e chegar realmente no objetivo final, que é promover aí o desenvolvimento dos empreendedores da agricultura, né? Porque muito nasceu disso o Sebrae no Agro, né? Aproveitando a fala da Antônia, né, eu acho que quando a gente vê todos os elos da cadeia se juntando em prol, né, desse desenvolvimento, e chamou muito a atenção ontem quando tu comentaste, né, iniciaram com 1 ou 2, né, acho que foram no ano passado na Expo Inter, ou no ano passado, no ano retrasado, agora me perdi. Sim. Eu assisti a fala, que eu acho que era o coqueiro e mais um frigorífico, e hoje já são 17. Firmados 17, mas já tenho dois, de bocas, né? Mais 2. Então, isso demonstra, né, o entendimento dos elos, da importância de todos puxarmos a corda para o mesmo lado. Né? E o Sebrae trabalhou já em diversos programas. Nós tínhamos um programa atuando aqui na Metade Sul, se chamava Programa Líder, que justamente mapeou as lideranças em prol do desenvolvimento que atuavam na região. E é um número bárbaro, né? Não vamos lembrar o número de cabeça, de entidades que trabalham pelo desenvolvimento regional, mas muitas vezes sem se comunicar. Né? Exato. E isso faz com que todos façam força, mas às vezes a força não está para o mesmo lado. Então, a importância deste alinhamento para que possam puxar para o mesmo lado, digamos assim. E eu acho que o fundo vem muito nesse sentido. O Sebrae pensa da mesma forma, né? Porque isso passa por um desenvolvimento de cadeia, quer dizer, vem lá do produtor, mas passa pelas agroindústrias, passa pelos varejo, passa pelos restaurantes, né? E todos vão agregando valor com um potencial, todas essas micro e pequenas empresas que temos no caminho. Mas independente disso, a Antônia trouxe um outro ponto, que é a questão de como comunicar. Né? Nós temos a geração Z, que é essa geração mais nova, é a primeira geração aqui no Rio Grande do Sul que perdeu o vínculo com o campo. Né? Porque Perfeito. Até então, desde a nossa colonização, nós tínhamos o avô, o tio, alguma ligação, aquele indivíduo que era urbano, né? Estava morando em Porto Alegre, tinha nascido em Porto Alegre, ou em Pelotas, ou qualquer outra cidade, tinha um parente. Né? Então ele tinha uma noção maior sobre como funcionava uma propriedade rural, sobre como funcionava o interior. E agora a geração Z é a primeira geração que o avô já nasceu urbano, vamos chamar assim, o pai já nasceu urbano e ele é urbano. Então, quer dizer, ele perdeu o vínculo. E isso faz com que nós tenhamos que nos comunicarmos melhor. Né? De certa forma, eu uso como exemplo a questão do sushi, né? Nós não vimos guerra para a entrada do sushi. Na minha juventude, seu Francisco, não tinha sushi. Eu não me lembro, pelo menos, daqui em Pelotas. Imagina, né, na minha, né? No máximo um filezinho de traíra, né, seu Francisco? Acredito que em Lavras já deva ter alguma temaqueria, né? Apesar, posso eu desconhecer, mas praticamente em Pelotas esse número é enorme, né? Quer dizer, como é que houve esse desenvolvimento, né, de um novo mercado, de um potencial? Porque esse consumidor é um consumidor importante para a nossa carne. Esse consumidor é um consumidor de poder aquisitivo interessante. Né? Claro. Então, quer dizer, foi um espaço que, de certa forma, se abriu. Né? E que talvez nós tenhamos que aprender. Né? Eu sempre digo, quando tem esses vídeos que viralizam contra o agronegócio, né?
O principal ponto é nós aprendermos como que nós temos que viralizar os em prol do agronegócio. Exato. Infelizmente a gente pede, às vezes eu vejo que a questão das retratações, né? Mas a repercussão é muito pequena após um vídeo desse. Eu acho que o grande aprendizado que nós temos que tirar como representantes do setor é como é que nós aprendemos a fazer vídeos que viralizem como esses. E a gente deixar de ser reativo. É isso aí. Né? E Porque até então nós somos somente reativos. concordo plenamente. Então, são pontos que nós temos potencial, nós precisamos trabalhar, estarmos organizados e juntos e colaborarmos para que isso ocorra. E sendo assim, nós com certeza teremos um bom futuro pela frente aí com a pecuária, né? Com certeza, e não é pouco que a gente tem para falar sobre a nossa carne, sobre a nossa pecuária, né? E aí precisamos de entendedores de comunicação também e entendedores da parte técnica para falar, tanto a parte técnica no quesito ambiental, né? Ou seja, o quanto que a nossa pecuária, e daí é uma coisa que a gente defende muito, né? Ela pode ser, desde que bem feita, extremamente boa para o meio ambiente, para o planeta, que é uma bandeira tão forte que está aí, né? Que às vezes contra a pecuária a gente precisa mostrar e saber falar, e o produtor saber se posicionar em relação a isso. Então, ter argumentos para falar sobre isso, né? Isso um pouco do que surgiu do universo pecuário nesse intuito, né? Vamos trazer o que está acontecendo, o que o mundo está demandando e o que a gente pode mostrar do que a gente já faz. E também tem tudo que a gente precisa melhorar, né, no que a gente já faz, que precisa também, claro, daí tem todo o trabalho de trazer a técnica, de trazer a pesquisa. Fora sobre a carne mesmo. Então, a gente tem 2 viés aí de comunicação sobre a carne. O que nós fazemos em relação ao meio ambiente, ao planeta, que já estamos fazendo bem feito, que podemos melhorar ainda mais, né, e tem o potencial. E sobre o que isso reflete no produto. E daí que tipo de produto. E eu gosto de falar bastante que mais do que falar da carne ou melhor, ou enfim, mas é caracterizar a carne. Que é isso que a gente precisa cada vez mais, né? Caracterizar. A gente tem diferentes carnes gaúchas, diferentes carnes potenciais, né, de carne no Rio Grande do Sul. E a gente precisa falar sobre isso e mostrar para o consumidor, como o Juliano falou, para o consumidor de alto poder aquisitivo, que tem diferentes produtos para serem apreciados e de diferentes valores também. Então, são 2 veias de comunicação aí que a gente precisa ir trazendo, tanto para produtor e pecuarista, enfim, e público que é o técnico, né, para ter argumento, como para o consumidor final, né? E como Fundo Carne, a ideia é trabalhar esses 2 lados de comunicação ou muito mais a comunicação de produto final? Eu acho que existe um universo de pecuária a ser, não é nem descoberto, isso que é mais fácil, é ser ocupado. Exato. Então eu acho que a gente pode pegar, a gente não precisa inventar a roda, a gente precisa precisa copiar os bons exemplos. Então tu vê assim o café sendo gourmetizado, aí tem o café com notas de caramelo, o vinho, as olivas. Então assim, as coisas, os cases de sucesso, eles estão prontos, basta a gente rotular. Ocupar. E olha só, falando sobre a questão ambiental, tu estavas no Agro em Punta como eu, teve o lançamento lá do documentário O que seria o mundo sem as vacas. Até não sei que dia vai ser lançado, vai ser aberto ao público, vale a gente buscar aqui. Mas é um documentário de visão obrigatória. Já pensaram que baita... E ele começa com uma provocação, né? O título é uma provocação, né? Que nem quando a gente fala, né? Cuide do planeta como a carne. É bom porque quem entende, entende. E quem não entende, não, tá mal isso aí. Como assim? Comer carne que dá do planeta. E ele também é o mundo sem as vacas. O mundo sem as vacas. Imagina... Como assim? Então quer dizer que é para tirar? Não, é exatamente para mostrar como seria péssimo se tirássemos se as vacas não estivessem aí fazendo seu papel, né? Isso, então esse tipo de ocupação de espaço, esse tipo de ação e não reação é que a gente tem que começar a fomentar. E o Instituto e o Fundo Carne, ele vem com todas essas possibilidades. Todas essas possibilidades. E a gente não vai fazer de forma amadora, Marcelo. A pecuária não permite mais amadorismo. E a promoção muito menos. Exato. Então, dentro do fundo, a gente vai constituir todo um corpo técnico para pensar de forma profissional e articulada a ocupação desses espaços.
E todas as ideias são bem-vindas. Ontem, depois do lançamento, eu recebi uma mensagem de um produtor associado nosso que disse assim: eu queria ver mais imagens do nosso inverno rigoroso, que é algo que nos diferencia e também tem efeito na qualidade da carne. Eu disse, é verdade, a gente chegou a pensar sobre isso, mas como foi uma primeira campanha que foi feita agora, então já tem mais uma coisa de primavera, verão, a nossa próxima peça de publicidade já vai ter essas notas de inverno. Mas olha como as pessoas vão se apropriando disso, e isso é bárbaro. Então essas ideias de como fazer, de como ocupar, de como construir, são totalmente bem-vindas. Tá nascendo. Claro. Então a gente bota o nome que a gente quiser, desenha, veste do jeito que quiser essa criança. E bom é estar uma rede importante conectada a isso, porque o universo tem bastante disso, né? Quanto mais se misturarem, mais rico fica. Quanto mais coisas diferentes, melhor. Quanto mais cabeças pensantes diferentes, melhor vai ficando o resultado do que uma cabeça viciada, né? Sem dúvida. E o exemplo disso é o Universo Pecuária, que o senhor gerencia. E é incrível porque quem não está lá tem a sensação que está perdendo. Sim, E é isso que o fundo quer despertar nas pessoas. Como é que eu não estou lá se o fulano, o cicrano estão lá? Eu tenho que estar junto com aquele grupo. Eu tenho que fazer parte desse clube. E o senhor conseguiu fazer isso em Lavras. Todos os olhos estão em Lavras naquela semana. É bárbaro. Eu consegui, né? Com a ajuda da Marcela, do Davi, dessa turminha fraca aí, essa turma bem fraquinha, que a gente não gosta muito, nem um pouco, né? Mas eu acho que a gente também tem que considerar, né, que já estamos neste ponto, melhorando sensivelmente, que a gente está vendo, os próximos anos da pecuária, né? Que vão nos ajudar muito. Muito. A gente faz anos que a gente vinha patinando com muitas dificuldades e peleando, né? Agora não. Acho que agora nós vamos entrar num momento de mais conforto, ao menos, né? E vai ser mais fácil da gente ajudar, né? Então eu volto a dizer, né? Para quem estiver ouvindo a gente aqui, ou nos assistindo, a importância dessa contribuição. Eu estava fazendo as contas aqui, né? A Antônia fala em 0,50 centavos por vaca vendida no remate, né? Aí eu fiz a conta rápida, né? O cara vai fazer 200 mil, tá? E vai dar R$20 a 50 centavos de cada boi que ele vender. Né? É uma insignificância. Né? Então eu acho que é pouco, né? É uma coisa que não vai fazer diferença na vida de ninguém e é importantíssimo para o setor. Então eu acho que é de fechar os olhos aí, ver o que a gente pode ajudar, né? Pode contar com a parceria do Sindicato de Lavras, do Universo Pecuária, do Francisco, do que precisar. Que maravilha. Lhe agradeço muito. É isso aí, um grande parceiro. Sem dúvida. Pode ter certeza. Com certeza. E assim vamos avançando nessa caminhada, né? Que é uma caminhada que é longa, não pode parar. E a gente tem que apressar, né? Cada vez mais, com certeza, para promover a pecuária, promover a carne de forma organizada e que todo mundo se sinta parte. Eu acho que esse talvez o segredo do sucesso, né? Todo mundo ser parte dessa construção desde o campo, né? Que é onde na verdade o Sebrae até atua do campo e também mais além, né? Pode estar fazendo parte, né? Eu ia comentar que o ano passado, na última FenaDoce, no caso, nós fizemos uma ação e justamente com esse objetivo, né, Antônia? Isso aí. O IDPEC foi um dos parceiros, porque a FenaDoce, por incrível que pareça, é uma feira conhecida nacionalmente, mas ela, por esse reconhecimento que Pelotas tem como a cidade do doce, mas o doce só inicia aqui porque tinha o Shark. Verdade. Então Pelotas viveu esses grandes ciclos, né, do Shark, depois da grande indústria, como foi o Anglo, né, no início do século passado. Depois é um polo de frigoríficos, foi um polo bastante significativo de frigoríficos. E isso ficou a história das charqueadas, né, que é muito bem abordada no turismo que se tem aqui na região. Mas a carne em si ficou em segundo plano frente ao doce. E nós resolvemos, então, ano passado, apoiarmos uma ação nesse sentido, de dentro da FenaDoce, trabalharmos com consumidores finais o tema da carne, né? E o retorno que nós tivemos foi muito interessante, porque nós tivemos parceiros,
tanto as associações de raça, como os frigoríficos, como o Senac, que era quem preparava, né? Nós tivemos a escola de gastronomia do Senac em Pelotas sendo uma parceira, então preparava. E os relatos donas de casa que estavam frequentando a feira e que acompanharam os preparos dos pratos, tudo isso, de informações que eram dadas pelos técnicos ligados aos frigoríficos e às associações de raça, que não tinham a menor ideia e compram carne todos os dias. Que loucura. Então, quer dizer, desde como se avalia uma qualidade de uma carne embalada, da importância do vácuo, daquela informação que às vezes é distorcida de que uma carne in natura ela é mais saudável que uma carne que está embalada, né? Do tipo de gordura, se é branca ou amarela, que hoje foi debate também ali. Então, vários pontos que foram sendo abordados para consumidor final, que talvez no nosso meio seja corriqueiro, e nós nem discutimos tantos, mas esses questionamentos vieram. E as crianças, né? Chamou muito a atenção como as crianças gostaram de acompanhar esse processo, né? Então, a cada apresentação, a cada oficina que se fazia, no mínimo 10, 15% eram crianças ali assistindo com seus pais e tal. Uhum. E nós precisamos trabalhar isso, né? Eu tenho comentado muito com relação à carne ovina, né? Eu andei conversando com alguns jovens em Porto Alegre e me chamou a atenção, e aí eu volto à questão do sushi. Isso foi num restaurante, numa temaqueria, que eu cheguei numa mesa de alunos de um colégio particular importante em Porto Alegre. Estavam almoçando e eu fiz o questionamento quantas vezes por semana eles iam na temaqueria. E eles me disseram que de 1 a 2 vezes eles almoçavam ali. E eu perguntei quantas vezes se eles comiam carne ovina. Foi a primeira pergunta. E 2 dos 8 que estavam na mesma mesa redonda, grande, só 2 responderam que um que tinha comido e outro que achava que tinha comido num churrasco de família. Meu Deus. Imagina. Então, o quanto nós temos que... Mas vocês chegaram a ver em um mercado que chegou a virar foto em alguma palestra que eu assisti, que é tipo carne exótica, e embaixo tinha carne de ovelha. Exótica. Imagina. Hoje teve um relato de um cliente que foi num restaurante de carne exótica e uma das carnes exóticas era ovelha. E eu tenho ovina. uma notícia para te dar, que nós temos um parceiro, um dos parceiros do Fundocarne já é de carne ovina. Olha aí. Olha aí. Então, esse cuidado e que também que a precisa gente... estar trabalhada, né? Claro. Também tem um universo Claro. para trabalhar em termos de carne. Sem dúvida. Mas eu acho importante a gente ir observando esses movimentos, principalmente dos próximos consumidores, né? Sem Porque dúvida. esse jovem é o jovem que vai ser que vai estar no supermercado te digo comprando mais. corte, escolhendo o corte, Claro, a carne que vai definindo. E é justamente pelo jovem que a gente tem que começar esse trabalho de comunicar, de ação e não de reação. Formar uma nova geração que entenda e conheça verdadeiramente o agro. Sim. Porque esses 30 anos que se passaram, que a gente achou que só trabalhar bastava, foi o momento que desviaram e catequizaram, né, os jovens e essa geração que está aí adulta, achando que o agro que é prejudicial, que o agro é tóxico, que o agro é o problema do mundo, que o problema do mundo é a vaca, né? Então, eu acho que a gente, como eu já disse antes, que o nosso trabalho é copiar o que deu certo. E o que deu certo é conversar com as crianças, ocupar os espaços, olhar o material escolar para tirar a contaminação que sim consta lá. Então é por aí que as ações devem começar. Exatamente. Nós tivemos lá em Lavras nós temos um exemplo assim lá, nós temos um contato muito grande, muito direto com a Secretaria de Educação do município, né? Então já conseguimos introduzir alguma coisa nas escolas. E no nosso universo pecuário a gente criou a fazendinha, né? Isso. Para a gurizada ir lá olhar e pessoas de Lavras, né? Que é uma cidade pequena, que todo mundo tem um pé no campo, muita gente foi lá para conhecer, porque não tinha tido oportunidade. Então, e existe um projeto muito bacana, Marcela, chamado Fundocarne, que eu tive a oportunidade de conhecer e tenho falado muito, porque eu acho que isso tem que virar um programa de Estado. De Estado. De olho no material escolar? Não. O de olho no material escolar é importantíssimo, que se propõe a realmente revisar os conteúdos referentes ao agro que constam no material escolar. Claro. O Producarne se propõe Producarne, tá.
se propõe, não é Producarne é o nome do frigorífico. Educarne. Educarne, perdão. Nós levamos no primeiro ou no segundo foi Universo Pecuária? No segundo Universo Pecuária. Foi. O Educarne se propõe a ser uma formação de conteúdo para ser ofertado nas escolas, para que as crianças conheçam de maneira lúdica o que é o agro. Aquela história meio óbvia, né? De as crianças da cidade não saberem de onde é que vem o leite, estão acostumados a ver o leite na caixinha, a caixa de ovos e a carne em bandeja. Então, realmente de ensiná-las, de conectá-las com o campo. Então, é um projeto bárbaro, que tem tudo para dar certo, mas precisa que nós também abracemos. Chegamos junto. Eles estiveram conosco em 2024, né, que foi no segundo Universo Pecuária, ainda como uma ação. Eles iniciaram como uma ação, né? O Douglas Parrigeiro, nosso Isso, o Douglas parceiro. está por trás disso. O Douglas, nosso parceiro parrigeiro, que foi em 2024. E a Valentina. Isso. E fizeram lá em Lavras uma ação com as crianças, com hambúrguer, exatamente falando dessa forma muito didática para as crianças. Recebendo, sabendo tratar com as crianças. E daí veio para essa condução, né? Na ocasião que eu estive com eles em Bagé, eles fizeram inclusive um beef run, como eles chamam, a corrida, e a carne tem tudo a ver com essa questão de saúde, né? Total. A gente vê, né, o pessoal que é fitness, aí tem o whey protein, tem vários, tem o beef protein, total. Então a gente tem que ocupar esse espaço também. Exatamente. Agora que viramos a pirâmide alimentar, a importância. Finalmente, aquilo que a gente já sabia, mas o óbvio precisa ser dito, precisa ser ocupado. As nossas camisetas e adesivos do Universo Pecuária, que era cuide da saúde, como a carne, ninguém dava bola. Agora tá todo mundo cuide da saúde. Agora, sold out. Exatamente. E é isso que a gente precisa falar e comunicar e se conectar com cada público, né? Às vezes através do nutricionista, falar a linguagem de cada um. Através do esportista. Nossas ações a gente chamou. Então, se conectar e estar mais próximo e falar a linguagem daquele público, né? Os médicos, nutrólogos, para estarem conosco falando para essa turma. É isso aí. Bom, vamos chegando ao fim a esta edição de podcast do Universo Pecuária, que se propõe a ser sempre uma roda de conversa, muito mais do que uma entrevista, é uma roda de conversa, porque nós temos muitos parceiros, né? E o objetivo é que essa mesa aqui seja ocupada pelos parceiros, né? Então é uma ideia diferente de podcast e que fica então aí o convite para vocês, quando quiserem utilizar dessa forma de comunicação do Universo Pecuária, está aí disponível para todos os nossos parceiros, porque o objetivo é comunicar cada vez mais todos. Então fica um agradecimento dessa participação, de falar um pouco do que foi essa Arena Pecuária, e deixo aí um espaço para cada um de vocês dar o seu tchau e seu recado final aí nesse episódio. Começando pelas mulheres? Exatamente, né? Então tá, então eu só tenho a agradecer. Essa maravilhosa. A gente vai desligar os microfones e vai seguir falando aquilo que a gente ama. Né? Porque não para. A gente não para, mas é um grande prazer marcar esse momento com grandes amigos, grandes parceiros, pessoas que a gente admira. E tal qual a história do clube que a gente disse, eu tenho a sensação de que se eu não estivesse aqui com vocês, eu ia me sentir de fora dessa história. Então me chamem sempre que puderem, quando for para falar de pecuária, da nossa amada vaca, como o nosso amigo Grecelê diz, eu estou à disposição aqui. Sou soldada desses desenvolvimentos. E te convido a que traga também quem tu queira entrevistar. Os microfones aqui estão abertos exatamente para isso. Maravilha, adorei esse microfone. Me senti importante. Né? É uma sensação. Me senti muito importante. Então, é trazer os parceiros do DDPEC. Então, traga, entreviste. O nosso podcast é aberto exatamente para isso, para que seja palco de todos. Muito bom, Francisco. Muito bom, gostei muito da conversa, né? E eu acho que podemos estar ajudando com isso e agradeço muito pelo convite, sempre à disposição, e sei que vamos nos encontrar com muita frequência por aí, né? Já que a nossa causa é a mesma. Quem agradece é o Universo Pecuária, né? Sim. Exatamente, o Universo Pecuária agradece o presidente Francisco por ter iniciado, apoiar sempre, né? E se existe Universo Pecuária, se existe podcast Universo Pecuária, graças ao presidente Francisco, ao Sindicato Rural de Lavras do Sul e essa força que é a Lavras do Sul e que está fazendo diferença
na pecuária, através do Universo Pecuária, mas é de Lavras que nasce, né? É desse sindicato. Tudo bem, agradeço pelo reconhecimento, mas retorno, né, o agradecimento para vocês que me ajudaram a construir. Ai, obrigado, querido, sempre. Juliano. Não, agradecer, parabenizar, né? Eu acho que o envolvimento de todos, principalmente teu, né, Marcela? Acompanhei a montagem, a estruturação, tudo isso, a ambientação. A gente sabe o quanto é difícil, né, conseguir conectar todas as partes para que a coisa aconteça. E então fica aí os meus parabéns a ti, a empresa, né, a CIA, mas principalmente a ti, que eu sei do teu envolvimento. E isso não aconteceria se não fossem todos os parceiros, né? A gente precisa contar com todo mundo. E o Sebrae, com certeza, sempre será um que estará muito próximo, porque entende que a pecuária precisa ser desenvolvida e é um setor priorizado por nós. Então, agradecer o convite, a parceria de sempre, e saibam que podem contar conosco. Isso aí. Palmas para a Marcela, nossa amiga que resolve tudo. Para todos. É admirável, né? Todos nós nos encontramos através de ti. Imagina, palmas para todos aqui, que é muito bom trabalhar em conjunto e é graças ao esforço de cada um que as coisas acontecem. Então é a parceria do DPEC, é a possibilidade do Sindicato Rural estar promovendo o Universo Pecuária como promove de diferentes formas, e o Sebrae, um parceiro que é nosso grande parceiro no evento e foi agora quem possibilitou nós termos esse podcast aqui dentro da Arena Pecuária. Então, obrigado a todos os ouvintes, e estamos aí finalizando mais uma edição do Universo Pecuária, do podcast Universo Pecuária, esse canal aí aberto a todos os parceiros, porque é o canal da pecuária. Se comunicar.